Não vamos vencer esta guerra de atrito. Continuamos dizendo a nós mesmos que tudo lá do outro lado vai entrar em colapso. Não entrou e não vai entrar. Enquanto isso, nossos custos não param de subir. Essas palavras foram proferidas em 21 de maio durante uma reunião a portas fechadas de economistas na Bolsa de Moscou. O orador foi Andrei Klepak, por 12 anos economista-chefe do VEB, o Banco de Desenvolvimento do Estado Russo, e antes disso, vice-ministro do Desenvolvimento Econômico. Em outras palavras, um homem do núcleo do establishment russo. Trechos de sua fala vazaram para a mídia russa em meados de agosto. Um dia depois, Klepak perdeu o emprego. Entre as razões citadas por ele para a escalada dos custos da Rússia, destacou-se uma em particular: os ataques ucranianos às infraestruturas logística e energética. E de fato, à medida que a dinâmica no fronte se assemelha cada vez mais à da Grande Guerra, o centro de gravidade estratégico está se deslocando firmemente das trincheiras para o ar e para a campanha de ataques de longo alcance. A Ucrânia dá continuidade às suas investidas, degradando de forma constante os setores de combustíveis e energia da Rússia. Nos últimos 2 meses, adicionou também um novo conjunto de alvos, os centros de distribuição da Wildberries, a resposta russa à Amazon. A Rússia, enquanto isso, fortalece suas defesas, especialmente o anel de proteção ao redor de Moscou, ao mesmo tempo que retalia com força ainda maior contra a Ucrânia, sobretudo com mísseis balísticos, contra os quais Kiev tem cada vez mais dificuldade de se defender. A invasão russa em grande escala na Ucrânia ultrapassou a marca de 1.600 dias. A guerra, portanto, já dura mais tempo do que toda a Primeira Guerra Mundial. Ainda assim, não há um fim à vista. O que está mudando, contudo, é a forma como ambos os lados tentam vencê-la. Para onde esta guerra está caminhando agora? Vamos descobrir. Já se passaram mais de 2 meses desde a nossa última análise da campanha de ataques de longo alcance. Desde então, a operação não apenas manteve a intensidade, mas aumentou seu ritmo e expandiu seu alcance. Nosso mapa mostra agora cerca de 40 ataques de grande porte contra refinarias, terminais, estações de bombeamento e outras partes da infraestrutura energética russa. E mesmo isso não representa o quadro completo, já que ocorreram quase 30 ataques adicionais contra instalações logísticas civis e armazéns da Wildberries. Vamos analisá-los em ordem cronológica. A partir de meados de junho, cabe lembrar primeiro o ataque à infraestrutura portuária em Novorossiysk e 2 ataques à refinaria de Moscou em Kaptonia, uma instalação com capacidade de cerca de 240 mil barris por dia que abastece a região metropolitana da capital. Segundo a SP Global, a refinaria foi forçada a paralisar as operações após os ataques e a escassez de combustível começou a ser sentida até mesmo em Moscou. Julho, por sua vez, trouxe uma verdadeira barragem de ataques. Ufa, Saratov, Norcy-em-Kitsovo, Ilsk, Syzran, Salavat, Apifisky, Novokuybishevsk, Yaroslav, Ryazan, Perm e Volgogrado. Em seguida vieram os portos de Vysotsky e Ust-Luga, além de estações de bombeamento e infraestrutura de gás. Em 6 de julho, drones chegaram até Omsk, atingindo a maior refinaria da Rússia, capaz de processar mais de 400 mil barris por dia. Pouco tempo depois, a Reuters registrou filas nos postos de combustíveis locais. Há um padrão recorrente evidente. A maioria desses nomes surge pela 2ª, 3ª ou 4ª vez. Saratov foi atingida em 1º de julho, novamente em 2 de agosto e mais uma vez em 10 de agosto. Ryazan foi atacada no fim de julho e repetida 3 dias depois. O mesmo padrão segue se repetindo. O efeito cumulativo é expressivo. No final de julho, o Financial Times noticiou que até 45% da capacidade de refino da Rússia havia sido paralisada, descrevendo o cenário como a mais grave crise de combustíveis enfrentada por essa economia petrolífera desde o colapso da União Soviética, com restrições de venda em quase todas as regiões e longas filas nos postos. O jornal destacou ainda que a operação ucraniana vinha recebendo apoio dos serviços de inteligência norte-americano e francês. Ataques adicionais em agosto aumentaram ainda mais a pressão. A Taneco, no Tataristão, foi atingida, assim como a infraestrutura petroquímica em Tobolsk, e em 11 de agosto, drones alcançaram Orsk.
A refinaria foi completamente paralisada, enquanto o governador regional reconheceu que os reparos na infraestrutura crítica podem levar até 6 meses, pois os equipamentos necessários são importados e difíceis de substituir sob o regime de sanções. Posteriormente, apenas cerca de 80% dos postos de combustíveis da região continuavam operando. Em 13 de agosto, a Ucrânia também atingiu o Nesha, no oleoduto Druzhba, seguido nos dias posteriores por novos ataques contra Volgogrado e Syzran. A pressão, portanto, não se restringe mais apenas ao refino. Ela abrange agora todo o sistema, ou processamento, armazenamento, transporte e exportações. Os efeitos são visíveis além das instalações em chamas. Em julho, as exportações marítimas russas de derivados de petróleo caíram 1/3 em relação a junho e mais da metade na comparação anual. Em agosto, a escassez de combustível retornou em pelo menos 10 regiões, enquanto a Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, passou a importar gasolina de Belarus, do Cazaquistão e até mesmo da Índia. Uma remessa de cerca de 68 mil toneladas de gasolina de uma refinaria indiana desembarcou no porto de Vitino. Nada disso significa, evidentemente, que a Ucrânia tenha cortado o petróleo da Rússia. Paradoxalmente, quando as refinarias são paralisadas, Moscou pode simplesmente exportar parte do óleo bruto. Em junho, as exportações marítimas de petróleo bruto da Rússia chegaram a aumentar, enquanto as de produtos refinados despencaram. Assim, a campanha atinge primeiro o mercado doméstico de combustíveis, as margens de refino e a logística russa, mas não necessariamente o orçamento federal de forma imediata. Porém, a partir de meados de julho, uma categoria completamente nova surgiu no mapa de alvos da Ucrânia: os centros de distribuição da Wildberries. A resposta russa à Amazon, e a maior plataforma de comércio eletrônico do país, tornou-se alvo de ataques ucranianos pela primeira vez em 18 de julho. O ataque inicial atingiu 2 enormes centros logísticos em Kotovsk e Elektrostal. 7 funcionários morreram na primeira investida e dezenas ficaram feridos. A Ucrânia afirma que esses centros logísticos são usados, entre outras coisas, para distribuir componentes de drones, eletrônicos e equipamentos para as tropas russas. A Wildberries e o Kremlin negam. Mas o ataque de 18 de julho provou ser apenas o começo. 4 dias depois, armazéns ardiam em chamas em Krasnodar e Nevanomysk. Em seguida vieram São Petersburgo, o Oblast de Leningrado e Simferopol. Até o final do mês, Ryazan, Penza, Sarapul e Volgogrado. Em agosto, os ataques atingiram as regiões de Samara, Vladimir, Tver, Tula, Voronezh e Baskortostão, além de Ekaterimburgo. Em 16 de agosto, um incêndio de grandes proporções deflagrou em Koledino, nos arredores de Moscou. Segundo o veículo russo independente Agentvo, citado pelo Financial Times, este já era o 7º dos 10 maiores centros de distribuição da Wildberries atingido recentemente. Em 7 de agosto, a Reuters havia identificado pelo menos 20 instalações atingidas. A análise de imagens de satélite sugeriu que pelo menos 1,18 milhão de metros quadrados de área de armazenamento foram danificados ou destruídos, mais de 1/5 de toda a capacidade de estocagem da rede. Estimativas russas posteriores elevaram esse número para quase 30%. Por que isso importa? Em 2025, a Wildberries movimentou cerca de 75 bilhões de dólares em mercadorias, o equivalente a aproximadamente 3% do PIB da Rússia. Por trás da plataforma estão centenas de milhares de vendedores, pontos de coleta e empresas locais inteiras. A Reuters relatou casos de empresários que perderam quase metade de todo o seu estoque em um único incêndio. O seguro da empresa não cobre ataques classificados como terrorismo ou sabotagem, o que significa que o prejuízo se espalha em cascata para comerciantes, bancos e, em última instância, para o Estado. Além disso, a partir de 22 de agosto, drones ucranianos também passaram a atacar centros logísticos da Ozon, a segunda maior varejista online da Rússia. Em apenas 3 dias, 6 de seus centros foram alvos de ataque, enquanto as ações da empresa despencaram brevemente quase 30%. A reação do Kremlin a esses acontecimentos é ainda mais interessante. Em 24 de agosto, Putin assinou um decreto permitindo que o Estado assumisse temporariamente o controle de empresas estratégicas consideradas incapazes de se proteger adequadamente contra ataques ucranianos. Trata-se, portanto, de mais uma variação da mesma estratégia empregada contra as refinarias. A Ucrânia não precisa destruir a economia russa com um único golpe, mas basta fazer com que cada vez mais setores funcionem pior, custem mais caro e operem sob pressão constante. Mas o escudo da Rússia está aprendendo e contra-atacando. Para sermos justos, um ponto deve ficar claro.
Nem todo ataque resulta em um incêndio espetacular de refinaria. À medida que as capacidades ucranianas evoluem, a Rússia também adapta suas defesas. Um bom exemplo é o ataque massivo de 18 de agosto. A Ucrânia lançou quase 800 drones contra a Rússia, a maioria direcionada a Moscou e regiões vizinhas. Desta vez, contudo, os resultados foram modestos. Houve alguns danos pontuais, mas diante da magnitude da ofensiva, o resultado prático foi pífio. A Rússia construiu uma zona de defesa em camadas ao redor da capital, e o próprio comando de Kiev reconhece que o Kremlin tem transferido cada vez mais recursos de defesa antiaérea para lá. Em 18 de junho, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 555 drones ucranianos, embora alguns ainda tenham rompido o escudo de Moscou e danificado severamente a refinaria de Kapotnia. 2 meses depois, apesar de uma salva ainda maior, os resultados foram muito mais restritos. O número crescente de analistas vê isso como um erro do comando militar ucraniano. O analista francês Clément Mollin, amplamente favorável à causa ucraniana, argumenta que Kiev está desperdiçando centenas de drones contra uma região defendida por pelo menos 200 sistemas antiaéreos e centenas de grupos móveis de combate aéreo. Ele estima que, enquanto cerca de 10 a 20% dos drones russos conseguem furar as defensivas ucranianas, apenas 2 a 5% dos drones ucranianos direcionados à região de Moscou atingem seus alvos. Assim, a defesa da Rússia contra o braço de ataque de longo alcance da Ucrânia tem apresentado melhorias localizadas, sobretudo no entorno de Moscou. A Rússia estuda as trajetórias, reforça os eixos de aproximação mais ameaçados e é capaz de neutralizar grande parte dos drones que se aproximam. Quanto mais a Ucrânia insiste nos mesmos alvos de alto valor simbólico, como Moscou, mais difícil se torna atingi-los. E a Rússia certamente não está inerte. Se observarmos não os ataques pontuais e espetaculares, mas a escala geral da guerra aérea, a Ucrânia continua sob um bombardeio muito mais pesado. Apenas entre 30 de junho e 7 de julho, a Rússia lançou 1.437 drones e 155 mísseis, mais de 200 vetores de ataque aéreo por dia. E essa não foi uma semana fora do comum. Salvas envolvendo centenas de drones Shahed, Gerbera e outros modelos tornaram-se o padrão russo. O objetivo não é apenas causar danos, mas também sobrecarregar sistematicamente a defesa antiaérea da Ucrânia. O problema ainda maior, contudo, são os mísseis balísticos. A Ucrânia tem lidado melhor com os drones, utilizando equipes móveis de tiro, metralhadoras, sistemas leves de defesa antiaérea e, mais recentemente, seus próprios drones interceptadores. Mas contra o míssil Iskander voando a vários quilômetros por segundo, a Ucrânia simplesmente não dispõe de uma solução de fabricação própria. Resta o sistema Patriot, e Kiev conta com pouquíssimos lançadores e, principalmente, uma escassez crítica de interceptadores PAC-3. Zelensky declarou em 5 de agosto que este ano os aliados forneceram apenas cerca de 1/3 do que haviam entregue em 2025. Os russos sabem disso perfeitamente. Em julho, lançaram 195 mísseis balísticos, dos quais, segundo dados ucranianos citados pela Reuters, apenas 29 foram interceptados. Mais de 80% romperam as defesas. Em 8 de agosto, 6 mísseis foram disparados e nenhum deles foi abatido. O problema é estrutural. A produção russa de mísseis Iskander e Kinjal é estimada entre 700 e 800 unidades por ano, enquanto a produção ocidental total de interceptadores sequer acompanha esse ritmo, sem contar a indisposição em repassá-los a Kiev, sobretudo no contexto da guerra com o Irã. Como resultado, a campanha russa de bombardeios também está mudando de perfil. Os drones continuam garantindo o volume de massa, mas operam cada vez mais apenas como a primeira camada, forçando a Ucrânia a ligar radares e empregar defesas de curto alcance antes que os Iskander e Kinjal cheguem logo atrás, mirando os alvos prioritários. E esses alvos não são escolhidos ao acaso. A Rússia tem concentrado seus ataques na indústria de defesa, na infraestrutura energética, na logística e nos portos. Em Kiev, instalações ligadas à produção de drones, mísseis e componentes eletrônicos são atingidas com regularidade. Em julho, a Rússia empreendeu uma campanha quase ininterrupta contra Odessa, Chernomorsk e outros portos do Mar Negro, com o intuito de encarecer e inviabilizar as exportações ucranianas. De acordo com as autoridades regionais, os portos foram atacados diariamente com 50 a 60 drones e mísseis. Em 19 de julho, o navio granileiro Golden Leo foi atingido, matando 10 dos seus 17 tripulantes. Retornaremos às consequências econômicas dessa campanha mais adiante.
Ao mesmo tempo, a Rússia retomou os ataques contra instalações da Naftogaz, preparando claramente o terreno para mais uma campanha de inverno contra o sistema energético ucraniano. A empresa afirma que suas instalações já foram atacadas cerca de 300 vezes em 2026. Há ainda os grandes alvos industriais. O complexo siderúrgico da ArcelorMittal em Kryvyi Rih, o maior do país, foi seriamente danificado em um bombardeio no dia 16 de agosto. A Rússia também tem respondido aos ataques contra a Wildberries, atingindo instalações pertencentes à Nova Posta, à Ukrposta e à rede ATB, empresas ucranianas pilares da logística civil, postal e de abastecimento alimentar do país. O impacto dessa pressão reflete também nos índices de baixas civis. Julho de 2026 foi o mês mais letal para civis ucranianos desde maio de 2022. A ONU confirmou 437 mortos e mais de 2.600 feridos, com as armas de longo alcance, mísseis e drones, respondendo por uma parcela significativa dessas vítimas. Esse número representou um aumento de mais de 70% em comparação com julho do ano anterior. Soma-se a isso o uso implacável das chamadas CABs, bombas planadoras guiadas lançadas contra as cidades próximas à linha de frente. O OSW, Centro de Estudos Orientais, influente think tank polonês especializado no leste europeu, ressalta que, em Zaporizhzhia, os alertas de ataque aéreo permanecem ativos durante cerca de 90% do tempo e, em alguns pontos da região, praticamente sem interrupção. Em meados de agosto, Zelensky informou que a Rússia vinha lançando cerca de 220 bombas planadoras por dia. Nesse embate, no entanto, a Ucrânia não está apenas respondendo com ataques no interior do território russo propriamente dito. Já há algum tempo, vem mergulhando a Crimeia na escuridão de forma sistemática, tanto no sentido figurado quanto no literal. Primeiro, a Ucrânia mirou o abastecimento de combustíveis, refinarias no sul da Rússia, caminhões-tanque, depósitos, rodovias e entroncamentos que levam à Crimeia. No final de maio, o racionamento de gasolina já havia sido instituído na península e, em junho, o quadro tornou-se tão crítico que Sebastopol suspendeu temporariamente a venda de combustível para motoristas particulares. O litro da gasolina de 95 octanagem agora custa cerca de 250 rublos, 3 a 4 vezes mais do que antes da campanha, enquanto os postos, como declarou um taxista à AFP, deixaram de exibir os preços para não revoltar a população. Em 26 de junho, as autoridades de ocupação russas declararam o estado de emergência na Crimeia e em Sebastopol. Oficialmente, a medida visava facilitar o pagamento de indenizações, acionar cláusulas de força maior e prestar auxílio a empresas afetadas pelo colapso logístico. Em seguida, veio o corte de eletricidade. Até 15 de julho, o Medusa havia geolocalizado ataques em pelo menos 42 subestações por toda a Crimeia, desde pequenas instalações locais até entroncamentos estratégicos de 330 kVA. A Ucrânia também informou ter atingido o ponto de recepção da energia fornecida pela ponte energética Kuban-Crimeia. A campanha atingiu o ápice na noite de 13 para 14 de julho, quando uma rede de resistência clandestina, atuando em conjunto com unidades de ataque em profundidade da Ucrânia, atacou a usina termoelétrica de Balaklava, perto de Sebastopol. O ataque danificou a sala de turbinas da Siemens e o sistema de refrigeração. Avaliações ucranianas sugeriram que, se as bombas também tiverem sido destruídas, os reparos podem levar entre 2 e 5 meses. Dependendo da fonte, Balaklava responde sozinha por 1/3 à metade da geração elétrica da península. Somada à usina de Taveria, perto de Simferopol, ela supre cerca de 90% da eletricidade gerada localmente na Crimeia. O impacto é visível até do espaço. Uma análise de imagens de satélite feita pelo Medusa revelou que, em 3 de julho, a iluminação noturna em toda a península estava 83% menor do que em abril. O The Bell, utilizando dados do mercado elétrico russo, calculou que, durante os primeiros 20 dias de julho, o consumo de eletricidade na Crimeia caiu 42% na comparação anual. A geração planejada de energia na península, excluindo Sebastopol, despecou 86% no mesmo período. A pressão também atinge o setor de transportes. O número de trens que operam entre Rússia e a península caiu pela metade. As composições restantes agora encerram as viagens em uma estação próxima à ponte da Crimeia, obrigando os passageiros a seguirem de ônibus. A ponte permanece aberta, mas os constantes alertas e interrupções geram congestionamentos monumentais. Em 26 de junho, após uma paralisação do tráfego durante a noite, cerca de 2.800 veículos aguardavam para cruzar, com esperas de até 5 horas para quem tentava sair da Crimeia.
No sentido inverso, quase ninguém viajava naquele dia. A rota terrestre vinda de Rostov tampouco é segura. As forças ucranianas atacam sistematicamente caminhões de combustível e veículos de transporte no local, o que rendeu ao trecho o apelido de a Estrada da Morte entre os motoristas. A parte mais ousada da operação, entretanto, ocorre no mar. Desde o início de julho, drones ucranianos têm atacado sistematicamente navios-tanque e outras embarcações que transportam combustível pelo Mar de Azov. A Reuters confirmou que cerca de uma dúzia desses navios foi atacada apenas nos dias 6 e 7 de julho. Robert Madiar Brovdi, comandante das forças de sistema não tripulados da Ucrânia, afirmou que, até 8 de agosto, a Operação Moloshka havia atingido 218 embarcações, 134 no Mar de Azov e 84 no Mar Negro. O nome da operação é um acrônimo em ucraniano para a frase "Moscou cairá através da Crimeia". Esse saldo não pode ser verificado de forma independente, mas dados de inteligência de fontes abertas indicam um efeito real. O projeto Okogora registrou uma queda no número de navios detectados no Mar de Azov de 134 no início de julho para apenas 14 no início de agosto, uma redução de 90% em um único mês. Cada rota alternativa que a Rússia tenta utilizar acaba se tornando um alvo em si. Mikhailo Fedorov, enquanto ainda ocupava o cargo de ministro da Defesa, falou em transformar a Crimeia em uma ilha, enquanto Brovdi descreveu a atual campanha como apenas a primeira fase de uma operação mais ampla voltada a expulsar as forças russas da península. O mês de agosto mostrou que isso vai além da retórica. Em 13 de agosto, um ataque mergulhou Sebastopol na escuridão após atingir os arredores da usina de Balaklava. O terminal petrolífero de Feodósia está fora de operação, a ponte de Chongar foi danificada, caminhões-tanque foram atingidos perto de Armiansk e os postos de combustíveis em Sebastopol simplesmente secaram. Isso ainda não configura um bloqueio total da península, mas assim como na campanha contra as refinarias, o objetivo é a degradação gradual em vez do isolamento completo e imediato. A mesma lógica, contudo, opera na direção oposta. Conforme mencionamos anteriormente, a Rússia intensificou os ataques contra Odessa, Chornomorsk e a navegação comercial. No fim de julho, armadores haviam suspendido temporariamente o envio de cargueiros aos portos ucranianos. Em condições normais, cerca de 90% das exportações agrícolas da Ucrânia escoam pelo Mar Negro. A situação atingiu um ponto crítico em 13 de agosto, um dia após o ataque a Novorossiysk forçar a Rússia a suspender as operações em todos os seus 3 terminais, quando coube à própria Ucrânia propor uma trégua multa nos ataques a navios civis e à infraestrutura portuária no Mar Negro. A razão é simples. Em agosto, as exportações de grãos ficaram até 76% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior e as rotas alternativas, ferrovias e os portos do Danúbio simplesmente não possuem capacidade suficiente, segundo Kiev, para substituir o complexo de Odessa. E quanto à economia? Afinal, é ela que a campanha de ataques da Ucrânia tenta, em última instância, desestruturar. Em suma, a Rússia ainda está longe do colapso econômico, mas continua escorregando rumo à estagflação e a uma repetição da smuta, termo russo para a era das perturbações, período histórico de profunda desordem política, crise e estagnação. A evidência mais clara provém do próprio Banco da Rússia. Em julho, a autoridade monetária reduziu sua projeção de crescimento do PIB para 2026 para a faixa de apenas 0 a 1%. Ao mesmo tempo, prevê uma inflação de 6 a 7%, enquanto a taxa básica de juros, apesar de cortes anteriores, permanece em 14%, patamar que reflete com maior precisão a real pressão inflacionária no país. Em outros termos, a Rússia vive hoje um cenário de estagnação associada a juros extremamente caros e a um massivo estímulo fiscal voltado à economia de guerra. A pressão sobre as contas públicas também não para de crescer. Nos primeiros 7 meses do ano, o déficit federal atingiu cerca de 6 trilhões e meio de rublos, ou 2,8% do PIB, quase o dobro do montante projetado para o ano inteiro. Isso é particularmente expressivo porque o primeiro semestre foi relativamente favorável ao Kremlin. O conflito no Golfo Pérsico inflacionou as cotações do petróleo e injetou na Rússia 1,2 trilhão de rublos adicionais entre março e junho, o correspondente a cerca de meio ponto percentual do PIB. Mesmo com essa receita extraordinária, a arrecadação com hidrocarbonetos no primeiro semestre foi inferior à do mesmo período do ano anterior. Significa dizer que a Rússia está ficando sem dinheiro? Não, isso seria um exagero.
Moscou ainda obtém receitas vultosas com exportações, pode elevar impostos e tem a prerrogativa de emitir dívida em moeda própria. O petróleo em alta ajudou a amortecer parte do déficit e pode dar ao Kremlin mais fôlego antes que a economia imponha escolhas difíceis sobre os rumos da guerra. Por outro lado, o colchão fiscal de liquidez imediata é hoje muito mais enxuto do que no início da invasão. Em 1º de junho, a parcela líquida do Fundo de Bem-Estar Nacional somava 3,4 trilhões de rublos, cerca de 1,5% do PIB. Antes da invasão, esses ativos valiam mais de 4 vezes esse valor. Essa apreensão já não se limita às análises ocidentais. Em 16 de agosto, o portal russo independente The Bell, citado posteriormente pelo Financial Times, noticiou a demissão de Andrei Klepak, que atuou por 12 anos como economista-chefe do Banco de Desenvolvimento Estatal VEB e já havia exercido o cargo de vice-ministro do Desenvolvimento Econômico. O motivo? Uma palestra proferida em 21 de maio no Clube Nikitsky, nas dependências da Bolsa de Moscou, cujos trechos vieram a público somente em meados de agosto. Klepak foi categórico, abre aspas, não vamos vencer esta guerra de atrito. Continuamos dizendo a nós mesmos que tudo lá do outro lado vai entrar em colapso. Não entrou e não vai entrar. Enquanto isso, nossos custos não param de subir. Fecha aspas. A Rússia está perdendo, acrescentou ele, não apenas para a China e os Estados Unidos, mas, em certo sentido, também para a Ucrânia. E, embora a economia não vá quebrar, uma crise social é praticamente inevitável. Mais importante, ele apontou expressamente os ataques ucranianos à infraestrutura energética e logística como uma das origens dessa pressão suplementar. Klepak foi demitido no dia seguinte à veiculação dessas declarações pela imprensa russa. Segundo fontes do The Bell, o presidente do VEB, Igor Shuvalov, tomou a decisão após receber uma ligação de cima. Os exemplos se acumulam e o setor de transportes é uma boa amostra. A Reuters apurou que os preços dos combustíveis subiram recentemente entre 16% e 18%, ao passo que o frete rodoviário encareceu de 12% a 15% em julho, chegando a saltar 50% em determinadas rotas. A própria presidente do Banco Central, Elvira Nabiulina, admitiu que os custos mais altos de transporte começavam a contaminar os preços de uma ampla gama de produtos e serviços, dificultando uma flexibilização mais rápida da taxa de juros. É sob essa ótica que a dimensão econômica desta guerra deve ser compreendida. Há poucas razões para esperar um colapso espetacular repentino. Em vez disso, os fardos seguem se acumulando. Déficit maior, crédito mais caro, reserva fiscal encolhida, fretes mais altos e uma fatia crescente de mão de obra e capital drenada para alimentar o esforço de guerra. E a Ucrânia? Em termos econômicos, sua situação é ainda mais fragilizada. O FMI projeta um crescimento de apenas 1 a 1,6% este ano, uma dívida em torno de 112% do PIB e um déficit, excluídas doações e subsídios a fundo perdido, superior a 1/5 de toda a sua economia. A diferença é que a Ucrânia é sustentada financeiramente pelo Ocidente. A Rússia, por sua vez, precisa manter-se mais ou menos autossuficiente. E a cada ano adicional de guerra, esta tarefa torna-se mais árdua, com o cidadão comum arcando com a conta final. A última peça desse quebra-cabeça continua sendo o fronte. Por um lado, ele é absolutamente crucial, por outro, torna-se cada vez mais estático. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças russas avançaram apenas 37,9 km² durante todo o mês de julho, uma área menor do que a ilha de Manhattan, registrando uma média de 1,22 km² por dia. Se incluirmos os territórios em que as tropas apenas se infiltraram sem exercer controle efetivo, a cifra sobe para 121 km². Para efeito de comparação, em julho de 2025, elas haviam conquistado 455,7 km². A ofensiva da Primavera-Verão lançada em março não produziu, até o momento, nenhuma ruptura operacional significativa, enquanto o canal de monitoramento Deep State avalia que, no ritmo atual, a Rússia não possui chances reais de capturar toda a região de Donetsk nem em 2026, nem em 2027. Kiev, enquanto isso, dá destaque às suas próprias manobras ofensivas. Em 12 de agosto, Volodymyr Zelensky afirmou que uma operação conduzida desde o início do ano na confluência das regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporizhzhia havia retomado 745 km² e 26 localidades. Com base em geolocalização, o Instituto para o Estudo da Guerra estima a área recuperada em cerca de 627 km².
O balanço exato, contudo, é impossível de verificar de forma conclusiva. O número consolida vários meses de combates, uma ofensiva mais ampla em fevereiro e março e investidas mais limitadas entre maio e julho, enquanto a linha de controle permanece difusa em vários trechos. O Deep State calculou que a Ucrânia retomou 18 localidades e expulsou as tropas russas de outras 6. Nada disso anula o fato de que a Ucrânia obteve êxitos reais, sobretudo na segunda fase das operações, de maio a julho, quando as forças ucranianas conseguiram repelir os russos em setores do eixo de Oleksandrivka e melhorar sua posição tática. O que explica esses ganhos? Em fevereiro, a Ucrânia se beneficiou amplamente do fato de a Rússia ter perdido repentinamente o acesso não autorizado à rede Starlink, o que desorganizou temporariamente suas comunicações, cadeias de comando e controle e operações com drone. As tropas ucranianas também exploraram a dispersão das posições russas e as brechas deixadas por táticas de infiltração anteriores. A Rússia, contudo, adaptou-se gradualmente e a primeira ofensiva ucraniana perdeu ímpeto em março sem atingir a totalidade de suas metas. As operações posteriores tornaram-se mais contidas e metódicas. Hoje, o Instituto para o Estudo da Guerra aponta prioritariamente a superioridade tática ucraniana em drones, os contra-ataques locais e os bombardeios sistemáticos na retaguarda e na logística russa como os fatores centrais que desaceleram o avanço de Moscou. Isso não significa que a Rússia tenha cessado seus ataques. O setor mais perigoso para a Ucrânia estende-se atualmente por um amplo arco que vai de Dobropilia, passa por Druskivka e chega a Kostiantynivka. Em vez de buscar uma ruptura frontal dramática, as forças russas tentam flanquear gradualmente o cinturão de cidades-fortaleza da Ucrânia pelo sul e pelo oeste, além de cortar suas linhas de suprimento e criar as condições necessárias para exercer maior pressão sobre Kramatorsk e Sloviansk. O Instituto para o Estudo da Guerra identifica o eixo Pokrovsk e Dobropilia como a prioridade russa justamente por contornar esse cinturão defensivo pelo sudoeste. Kostiantynivka permanece como um dos pilares de todo esse sistema defensivo. Ali, também os combates diferem bastante de um assalto urbano convencional. Há meses, tropas russas vêm se filtrando em pequenos grupos, ocupando prédios isolados e porões, tentando consolidar posição por posição, enquanto bombardeiam a logística ucraniana com drones e bombas planadoras. Alguns destacamentos russos já mantêm posições no interior do perímetro urbano, mas a Rússia ainda não controla integralmente Kostiantynivka, apesar de ter declarado oficialmente sua tomada em 3 de julho. Em agosto, as forças ucranianas ainda realizavam contra-ataques e eliminavam infiltrados russos, tanto no interior da cidade quanto em seus acessos ao norte. Em consequência, a Rússia ainda detém a iniciativa na maior parte do fronte e mantém a pressão ofensiva, mas encontra dificuldades crescentes para converter essa vantagem em um avanço sustentado e duradouro. O saldo territorial exato para 2026 varia conforme a metodologia empregada. O Instituto para o Estudo da Guerra calcula um saldo negativo de 234 km² para a Rússia, ao passo que outras estimativas indicam estabilidade ou um ganho líquido marginal para o Kremlin. Muito depende de classificar as áreas infiltradas por pequenos destacamentos russos como capturados, disputadas ou meramente parte da zona cinzenta. Qualquer que seja o método, o ritmo dos ganhos territoriais russos permanece bastante reduzido na comparação com o ano anterior. Na avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, a atual ofensiva de primavera-verão não rendeu ganhos operacionais de relevo até aqui. A Ucrânia, por sua vez, não tem condições de desfechar uma grande contraofensiva nos moldes de 2022. Ela é capaz de recuperar terreno em escala local e explorar vulnerabilidades nas linhas russas, mas, como demonstraram as controvérsias em torno de hasteamentos de bandeiras no eixo de Oleksandrivka, seus sucessos também exigem cautela ao diferenciar controle territorial consolidado, incursões rápidas e presença na zona cinzenta. O dado mais revelador, contudo, é o custo humano do avanço russo. De acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia sofreu cerca de 42.860 baixas, entre mortos e feridos, em julho. O Instituto para o Estudo da Guerra confrontou esse número com os ganhos territoriais confirmados de forma independente e chegou a uma proporção estarrecedora de 1.132 baixas russas para cada quilômetro quadrado efetivamente conquistado. O cálculo baseia-se em estimativas oficiais ucranianas, devendo ser interpretado com cautela, mas o próprio Instituto para o Estudo da Guerra qualificou a cifra como estarrecedora.
O fronte, portanto, não está totalmente paralisado. As forças russas continuam sondando novas vulnerabilidades, infiltrando-se nas posições ucranianas e estruturando novas operações locais. Porém, após 4 anos e meio de conflito, a palavra ofensiva traduz-se cada vez mais no sacrifício de milhares de soldados e dezenas de milhares de drones apenas para mover a linha do mapa por escassos quilômetros. A linha de contato desacelerou, mas a dinâmica da guerra não. A exemplo da Primeira Guerra Mundial, o conflito depende cada vez menos de um golpe decisivo no campo de batalha e cada vez mais da capacidade de um Estado de absorver perdas contínuas ao longo do tempo, além de manter sua produção industrial, logística e financiar o esforço bélico. Após mais de 1.600 dias, a pergunta central deixa de ser: quem move o fronte primeiro? Para se tornar: qual sistema entrará em colapso primeiro sob a pressão de uma guerra de atrito?